como simples, ou dupla ou múltipla. Tá? Simples, quando eu apresento apenas uma informação de entrada. A dupla, como já o próprio nome fala, eu vou estar fornecendo 2 valores de entrada. E o caso da múltipla, mais de 2 valores. Vamos conhecer como é que fica, então, cada uma dessas tabelas, analisando a questão dessas variáveis qualitativas de acordo com o número de entradas. Então, no primeiro momento, nós temos a variável simples, uma tabela simples, né? No caso do tipo de entrada simples, neste caso, observando apenas um número de entrada. Se vocês observarem, nesse caso, nós temos uma tabela em que tem como título Alunos da instituição X no Tocantins. Então, nesse caso, nós temos uma variável de entrada, apenas que é a idade. Nós vamos verificar qual que é a idade do aluno e a partir da idade do aluno nós vamos verificar a quantidade total de alunos. Nesse caso aqui, dessa tabela, nós podemos observar tanto a questão do total de alunos em termos numéricos ou em termos percentuais. Então, temos o resultado a partir da entrada em 2 momentos, a partir de uma forma percentual ou de uma forma numérica. Tá? Então, nesse caso, isso pode ser menor do que 20, eu teria 244 alunos com percentual de 22. Nesse caso, podemos colocar um sinal de menor, indicando que esse valor vai ser menor do que 20. Para a questão de intervalo, nós estamos usando o hífen aí. Então, ele vai ser de 21 a 25 anos, seria no segundo intervalo. E no caso aqui, no final, nós temos o maior que 50. Então, caso uma idade seja maior do que 50, então eu vou fornecer um valor de entrada, que no caso é a idade, e a partir disso eu quero supor, por exemplo, quantos alunos estão matriculados aí, e tem mais de 50 anos. Então, eu vou fornecer essa entrada como informação na tabela e vou obter este resultado. No caso aqui, é o 18. Ah, mas eu não quero saber 18 não, eu quero saber em termos percentuais para observar o todo, né? Quanto esse 18 representa no conjunto como um todo. Nesse caso, ele representa apenas 1,62. Tá? Então, nós teríamos aí 2 formas de saída. E ainda por fim, nós colocamos um total, né, a total de alunos e também aqui o 100%, porque no caso, como é percentual, a gente consegue ter uma noção de cada uma dessas ramificações, cada uma dessas classes, né, nós poderíamos chamar isso de classe, por exemplo, menor que 20, ou tabela de entrada composta, hein? Beleza, então a primeira tabela com entrada composta é uma entrada dupla, ou seja, são 2 variáveis de entrada, 2 características de interesse que podem variar, que a gente pode observar do lado esquerdo superior aí, idade e sexo. Então, anteriormente, variava somente a idade. Agora, a gente varia idade e sexo. Então, olha só, a gente vê que a idade está variando exatamente como na tabela anterior. Menor de 20 anos, entre 21 e 25 anos, 26 e 30 e assim por diante. E o sexo, claro, podendo ser do sexo masculino, os homens, o HI, ou do sexo feminino, sendo mulher, o M de mulher aí. Ok? Então, uma tabela composta com entrada dupla. Lembrando que as entradas são as variáveis idade e a variável sexo. Temos 2 entradas aí, uma entrada composta. Mas a gente pode também ter mais de 2 entradas e a tabela, claro, vai ser uma entrada composta. E aí, então, vamos, por exemplo, a seguir. Isso, nesse caso, é a tabela composta com entrada múltipla. Isso significa que eu vou ter mais de 2 entradas para eu entender, para eu observar qual é o valor que eu quero encontrar. Então, eu passo 3 valores para encontrar o que eu preciso. Vamos observar isso? Olha só, nesse caso, nós temos as 3 variáveis de entrada, como eu comentei. Vamos apresentar agora algumas tabelas. Vamos à primeira delas. Tabela 1. Primeiro, começando com o título, provedor usado pelo visitante do site por sexo, ok. Vamos verificar quantas variáveis tem aí nessa tabela? Bom, sei que tem sexo, FM, tem provedor, ABCD. Nesse caso aqui, o que é que vocês me dizeriam? O que é que vocês me falam? Né? Não estou aí para ouvir não, mas nesse caso aqui, essa quantidade de entradas são quantas? Quantas variáveis de entrada eu teria? Sexo é uma e o tipo de provedor. Então eu vou ter uma tabela composta com entrada dupla, porque eu tenho sexo ou a questão do provedor. Então, vamos supor, se eu quero saber a quantidade de pessoas do sexo feminino que acessam o provedor C. Ok, vamos a ele. Vamos saber esse valor. Tem uma tabela 3 então, pessoal. Olha só, essa tabela é igual a outra. Essa tabela é igual à primeira que a gente viu, a tabela 1.
É bem parecida, né? Olha só, sexo, provedor, tem alguma coisa diferente? Tenho certeza que vocês observaram que tem diferente sim o ano agora, né? Então, ou seja, a gente tem como variável o quê? Tempo para pensar. Quais são as variáveis? Primeira variável, sexo. Segunda variável, provedor, que pode ser A, B, A ou B, né? O provedor, no caso aqui, ele pode ser. E uma outra variável seria o ano, no caso 2007 ou 2008, ok? Então nós temos 3 variáveis, uma entrada muito